Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre bicicletas, desta vez sobre mecânica. E neste vídeo eu quero mostrar-vos como é que fiz uma alteração num quadro de bicicleta, nomeadamente num quadro de bicicleta dupla. Alteração essa que consistiu em mudar o tubo da testa do quadro, que originalmente era daqueles antigos de 1 polegada, ou seja, para aqueles garfos de rosca, e depois eu alterei-o para 1 polegada e 1/8 para este sistema que está aqui à direita, mais moderno e muito mais robusto. Bem, o que é que nos levou naquela altura? Isto foi em 2017 que eu fiz esta alteração. O que é que nos levou naquela altura a fazer isto? Por dois motivos. Primeiro, porque a bicicleta, se tiver uma suspensão, fica muito mais confortável para ambos os ciclistas e mais segura, não é? Porque ela vai absorver eventuais pancadas em buracos, nos trilhos vai absorver irregularidades do terreno, etc. Mas a razão principal nem foi essa, foi para poder montar um travão de disco. Porque uma bicicleta dupla, quando está a circular com os dois ciclistas, é um veículo que tem muita energia cinética e é difícil de travá-lo com V-brakes. E, portanto, eu queria pelo menos à frente meter um travão de disco, e nada mais fácil do que meter uma suspensão que já venha preparada com os suportes para disco, para depois poder fazer isso. Muito importante, esta alteração foi possível porque o quadro era em aço. Se o quadro fosse em alumínio, seria muito mais complicado. Não sei se conseguiria arranjar um soldador a alumínio que me fizesse um trabalho destes e ficasse bem feito. Posto isto, queria falar-vos sobre um pormenor que tem a ver com aquilo a que eu chamo os velhos do Restelo. Os velhos do Restelo são aquele tipo de pessoas que é sempre bota abaixo, acham sempre que tudo vai correr mal. Eu, antes de fazer esta alteração na nossa bicicleta de 2 lugares, fiz umas perguntas a malta que, pronto, também já anda de bicicleta há muito tempo, no Fórum Ciclismo e noutras redes sociais, e a maior parte das pessoas pintam um cenário super negro. Você vai fazer isso, você vai dar cabo do quadro e vai alterar a geometria do quadro e a bicicleta nunca mais fica a mesma coisa e é perigoso e não sei o quê. Esqueçam isso. A bicicleta ficou um espetáculo, a bicicleta ficou maravilhosa e nós fizemos 10.000 km com ela, imensos trilhos. Nós não nos limitávamos a andar na estrada, não, nós íamos para os trilhos, fizemos umas férias do Barreiro para o Algarve com ela e a bicicleta portou-se sempre lindamente e não notei que tivesse ficado enfraquecida, nem que a geometria tivesse ficado pior, nada disso. A bicicleta ficou uma maravilha. Portanto, não perguntem a ninguém. Se vocês querem fazer isto, façam que vai dar certo. Bom, isto começou com uma fase de projeto. Portanto, eu antes de começar a mexer na bicicleta, tentei planear o que é que ia fazer. Claro que quando nós planeamos alguma coisa, nem sempre tudo corre como se planeia, às vezes há imprevistos, e neste caso também apareceram alguns imprevistos. Mas é importante planear. Então o plano é o seguinte: primeiro, fazer um corte vertical na testa do quadro antigo, digamos, portanto, na testa de 1 polegada. E também fazer uns furinhos aqui assim atrás. Estes furinhos só estiveram no projeto, pois na realidade estes furinhos não foram feitos. E vocês depois, quando eu passar à fase de execução, vocês vão perceber porque é que estes furinhos não foram feitos e não foram aplicados. Bem, segundo passo, depois da testa ter aquele corte vertical, é alargá-la até o tubo de 1 polegada e 1/8 entrar lá dentro. Seguidamente, depois de embutir o tubo de 1 polegada e 1/8 dentro do outro tubo, tem que se fechar o tubo antigo até abraçar o mais possível o tubo novo, o tubo que se pôs lá dentro, tentando que fique com o mínimo de folgas possível. Feito isto, é feita uma soldadura na costura frontal e era suposto também, na fase de projeto, fazer-se uns pingos dentro dos tais furinhos que acabaram por não ser efetuados. Esses furinhos são chamados os mentirosos, são pontos de soldadura apenas, não são cordões. Neste caso, os mentirosos atrás não foram aplicados. Quinto passo, depois da soldadura vertical estar efetuada e rebarbada, é aplicada uma meia cana frontal à nova testa.
dois motivos pelos quais eu fiz isto. Primeiro, por uma questão de reforçar a testa, embora o soldador tenha dito que não seria necessário. Ele disse que aquilo, da maneira que estava, sem a meia cana, já nunca mais abria. Mas pronto, eu gosto de usar suspensórios, então decidi colocar esta meia cana, não só para reforçar a soldadura, mas também por motivos estéticos. Esta meia cana convém que seja, portanto, uma chapa já com alguma curvatura, que é para depois ela encaixar o melhor possível ali na testa. Portanto, o passo 6 do projeto seria soldar então uns mentirosinhos nesta meia cana, fazer uns furinhos na meia cana e soldá-la à testa da bicicleta através destes pontinhos e, seguidamente, depois das soldaduras estarem acabadas e devidamente retificadas, fazer os acabamentos com betume igual ao mesmo betume com que os bate-chapas disfarçam as moças nos carros, uma limazinha, uma lixa, etc. E agora vou-vos mostrar a execução. Portanto, a primeira coisa a fazer é arranjar um soldador que seja bom. Portanto, vocês não peguem, não vão a um sítio qualquer, um gajo que não conhecem de lado nenhum, e não ponham isto nas mãos de um curioso, porque isto é uma coisa que se fica mal soldado, estão sujeitos a que o quadro não aguente. Ainda por cima isto era uma bicicleta de 2 lugares, não é? Que sofre muito mais tensão que uma bicicleta comum. Neste caso, o que é que eu fiz? Eu tenho um primo que é soldador, e apesar de ele já estar reformado, ele recomendou-me, um amigo dele, ele disse-me, pá, esse fulano é um artista, pá, vai lá, porque realmente ele vai te deixar isso impecável. E assim foi. Ele foi mesmo muito bom naquilo que fez, e ele só me cobrou 15 euros, porque nós é que fizemos o trabalho, nós, quer dizer, eu é que fiz o trabalho todo de serralharia. Ora bem, o tubozinho que se põe dentro do tubo antigo, ou seja, o tubo de 1 polegada e 1/8, convém que seja um tubo que esteja retificado nas pontas, que é para depois as caixas de direção assentarem perfeitamente no tubo. Da maneira mais fácil de arranjar um tubo destes não é comprar um bocado de tubo e depois ir a um torneiro para ele retificar. Não, é arranjarmos um quadro de bicicleta, em aço, claro. Velho, não é preciso ser velho, basta que já não tenha grande utilidade, não é? E que tenha uma testa de 1 polegada e 1/8, e cortamos, inutilizamos o quadro, cortamos a testa. No sítio onde se passa a rebarbadora, depois tem que ser limpo, tem que ser alisado, não é? Portanto, esta é a maneira mais fácil de arranjar um tubo de 1 polegada e 1/8, é tirá-lo do outro quadro. Nunca é demais enfatizar a segurança. Se forem vocês a fazer isto, primeiro, quando cortam, usem discos de corte, que são os discos fininhos. Depois, quando rebarbam, usem discos de desgaste. Usem óculos de proteção, porque uma limalha disto pode cegar uma pessoa. Mesmo que vocês usem óculos, ponham os óculos de proteção por cima, porque as limalhas da rebarbadora dão cabo das lentes dos óculos. Eu já estraguei uns óculos assim e, como não tenho vontade de estragar mais nenhuns, eu meto os óculos de proteção mesmo por cima dos meus óculos do dia-a-dia. É importante que se remova a tinta no sítio onde o soldador vai aplicar soldaduras, porque a tinta afeta a robustez da soldadura. Se o tubo estiver sujo de tinta, não vai ficar bem soldado. Cá está, aquilo que eu já tinha falado, aplicar uma meia cana sobre a soldadura principal. Mais uma vez, podem aproveitar um bocado de um tubo, daquele quadro que utilizaram, para tirar a tal meia cana que depois vão usar na frente da bicicleta. Aqui, o quadro da nossa bicicleta, já com o corte vertical na testa. Nós optámos por não desmontar manípulos, mudanças, nem correntes, nem nada. Porque pronto, não havia necessidade de intervenção, era só na testa da bicicleta. Então nós deixámos os manípulos, deixámos as correntes, deixámos tudo. Depois é preciso algum cuidado e proteger tudo isso. Aqui, o tubo antigo já foi alargado, já foi embutido o tubo de 1 polegada e 1/8, e depois fecha-se o tubo antigo em redor do tubo de 1 polegada e 1/8. Claro que, como o tubo antigo era de 1 polegada, tem um perímetro inferior ao perímetro do tubo novo que se colocou lá dentro, o tubo velho não abraça o tubo novo na totalidade, fica uma parte
que não é abraçada pelo tubo. Cá está os contratempos, devido às soldaduras que o tubo de 1 polegada, portanto o tubo velho, tem com os tubos do quadro, os tubos da parte anterior do quadro, ele aqui nesta zona, ele é pouco flexível e não convém estar aqui a tentar forçar o tubo para ele encostar ao tubo novo, porque isso ia melindrar as soldaduras com o quadro. Então é preferível deixar este vão aqui. O soldador depois encheu isto. Ele conseguiu encher isto para reforçar as soldaduras. Cá está a proteção da bicicleta. Basta um pingo de solda cair em cima da corrente ou cair em cima de um dos manípulos que são em plástico para dar cabo de uma dessas peças. Portanto, tudo muito bem protegido. Se puderem envolver aqui nesta zona perto da soldadura, se puderem envolver com fita de alumínio, porque a fita de alumínio é mais resistente ao calor. Se deixarem só assim em cartão, é bem possível com o calor que o cartão se incendeie. Bem, eu não tenho fotografias da primeira soldadura, da soldadura vertical, porque me esqueci de levar o telemóvel quando fui ao soldador a fazer a primeira soldadura. E, portanto, a fotografia que eu tenho aqui é já com a meia cana aplicada e já com a primeira camada de betume colocada. Portanto, vocês quando fizerem a massa para betumar, não façam grandes quantidades, porque a pasta que a gente faz quando se mistura o catalisador com a massa, ela ao fim de 5 ou 10 minutos, dependendo da temperatura ambiente, ela seca. Portanto, o truque é ir fazendo um bocadinho, portanto, porções pequeninas e ir betumando, depois faz-se mais um bocadinho, betuma-se outra vez e vai-se disfarçando as irregularidades. É quase impossível que vocês consigam fazer o processo de acabamento num só passo. Portanto, o mais certo é vocês betumarem uma vez, esperam que seque, depois passam uma lixazinha ou uma lima, depois fazem mais um bocadinho de betume, disfarçam outra vez e tem que se fazer várias intervenções, pronto, até aquilo ficar bonito, não é? À medida que a gente vai repetindo intervenções, vai-se usando desgastes cada vez menos abrasivos. Portanto, primeiro é com uma lima, depois a seguir já é com uma lima mais fininha, depois a seguir é com uma lixa grossa, depois já é com lixa d'água, até se obter o acabamento o mais perfeito possível. Aqui é a testa já montada, com a bicicleta já pronta a circular. Como nós optámos por pintar só a zona onde se fez a intervenção, ficou aqui esta ligeira diferença de cores, mas isto não considero isto inestético. Claro que isto é uma opção vossa se vocês quiserem pintar o quadro todo quando acabarem de fazer isto. Isso é uma opção do dono da bicicleta, não é? Agora, gastos. Mais uma vez, isto foi em 2017. Quanto é que eu gastei para fazer isto? Comprei uma bicicleta, aliás, um quadro em segunda mão no Batista Bike, lá no Barreiro, que já não tem a loja aberta, ele já não trabalha nesta área. Mas na altura, portanto, ele tinha esta loja onde vendia também coisas de segunda mão e com 30 euros comprei um quadro de uma bicicleta Decathlon que trazia uma suspensão rafeira, uma Manitou muito rafeira. Comprei a 30 euros. Tive que comprar outro avanço, não é? Porque o avanço antigo já não servia nesta nova configuração. Comprei um avanço de 10 euros. A mão de obra de soldador foram 15. E depois o betume bate-chapa e um spray cor de laranja foram 7 euros. Portanto, no total, gastei 62 euros. Não considero que tenha sido muito caro para a intervenção que foi. Acho que até ficou em conta. Nós depois, mais tarde, acabámos por comprar uma suspensão RockShox, uma J3, e metemos um sistema de travão hidráulico Shimano SLX, com um disco de 200 mm, e a bicicleta ficou com uma condição espetacular e com uma segurança. Aquilo, basta um toquezinho no travão e a bicicleta estancava logo. Atrás não tínhamos maneira de meter travão de disco, continuámos a usar o V-brake, mas o conjunto dos dois travões, nós tivemos algumas situações em que tivemos que travar a fundo e aquilo é uma coisa brutal, é uma segurança. E a bicicleta ficou, é a mesma coisa que um gajo conduzir uma motorizada e depois passar por uma moto ou BMW, é uma coisa assim desse género, ficou mesmo espetacular. Espero que tenham gostado do vídeo,
Fiquem atentos a mais publicações sobre ciclismo, bicicletas, etc. Até à próxima.